A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, vamos estudar hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E chegamos, meus queridos irmãos, ao estudo aí da penúltima lição deste trimestre, a lição número 12, né? Um trimestre abençoado, né? Que vemos aí a forma como Satanás tem atacado a igreja do Senhor nesses dias que estamos vivendo, né? Nestes dias aí que antecedem a volta de Jesus, que vai vir buscar a sua igreja. Então Satanás aí está a cada dia se aprimorando nos seus ataques, né? Na forma como ele tem atacado a igreja. E esse trimestre estamos estudando justamente essas sutilezas que Satanás aí tem usado contra a igreja do Senhor. Então, nesse trimestre estamos nos aprofundando nesses estudos, queridos irmãos, para que nossa mente abra, para que a palavra de Deus aí entre e penetre dentro de nós, para que nós possamos enxergar a forma como Satanás tem atacado a igreja do Senhor. E hoje, meus amados irmãos, vamos estudar então a lição de número 12, né? Que tem aí como título A Sutileza da Espiritualidade Holística, né? Com a proximidade, né, da volta aí do Senhor Jesus, nós temos visto, meus amados irmãos, muitas novas formas de espiritualidade aí surgindo em todo o mundo. Então, nesta lição que vamos estudar, o comentarista aí tratará da espiritualidade chamada holística, isto é, aquela que prega que todas as coisas estão interligadas, fazendo aí parte do grande universo, significando que tudo é Deus. Essa abordagem aí, meus amados irmãos, tem ganhado aí bastante visibilidade na sociedade pós-moderna e tem enganado aí muitas pessoas, né, na forma da adoração. Tem muitas pessoas enganadas por Satanás que acham que estão adorando ao Senhor Deus verdadeiro, mas na verdade estão sendo enganadas. A verdade prática da nossa lição destaca que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Meus queridos, qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como centro é pagã e anticristã. É muito importante estar aí alerta nos dias atuais. A influência da espiritualidade oriental tem crescido muito aí por meio de movimentos que buscam uma nova roupagem para crenças claramente pagãs. As palavras espiritualidade e transcendência, né, aparecem aí de modo geral na mídia. É muito comum falarem que cada pessoa tem a sua espiritualidade, né? Mas por trás dessa aparente atitude inofensiva, a cada dia aparecem antigas práticas pagãs, né? Travestidas aí de espiritualidade contemporânea. É a forma como o inimigo age, é a forma como ele engana as pessoas. Desde o início foi assim, através do engano, da mentira, né? O inimigo usou dessa artimanha lá no Jardim do Éden, enganando o primeiro casal. E a forma como ele tem trabalhado nos nossos dias, enganando o povo de Deus. A introdução aqui da nossa lição, meus amados irmãos, destaca: nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem seguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. Esse termo holismo vem da palavra holos, do grego clássico, e significa inteiro, completo, global, o todo, né? Então o holismo, queridos, ele se fundamenta aí em princípios extraídos das religiões orientais, como destaca aqui a nossa lição. E esta palavra, né, alude a um sistema filosófico. Então, aplicado aí ao ser humano, o holismo
é a maneira de ver que cada ser humano está diretamente conectado com todos os seres humanos e com todas as demais coisas do universo, entre os elementos da terra, do ar, da água e do espaço. Então, o holismo, queridos, basicamente diz que tudo na natureza e no universo estão aí interligados e que cada parte faz parte aí em um todo maior. O que de forma prática são as antigas crenças, né, e práticas orientais revivas. Então, o holismo é uma mistura aí de crenças orientais do hinduísmo, do budismo, do shintoísmo, do taoísmo e, sobretudo, do panteísmo. Então existe, portanto, queridos, nessa visão, uma relação direta aí do homem com o planeta, né? Do homem com a natureza. O ponto 1 aqui da nossa lição, né? Nossa lição que está dividida em 4 pontos hoje, né? E nesse primeiro ponto aqui tem como tema o fenômeno religioso. No subtópico 1, a busca do sagrado. Diz assim: Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Como está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Queridos, nós já falamos em outras lições aqui que existe, né, um vazio em todo homem e que somente pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Por esse motivo, queridos, é que o homem que não serve a Deus, né, ele não cessa de buscar aí meios para preencher esse vazio. Seja aí nas religiões, seja na busca pelas riquezas, pelos prazeres ou até pelo poder. Então todas essas coisas aí são usadas pelos seres humanos, né, pelos homens, para tentar ocupar o lugar do Consolador em suas vidas. Porém, né, sem sucesso. Apenas a presença de Deus, queridos, na nossa vida é que pode aí nos dar a verdadeira alegria e paz. Como está escrito lá no Evangelho segundo João, né? Lá no capítulo 14, no versículo 27. Uma passagem muito conhecida por nós, né? João 14, versículo 27, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então essa paz que o homem busca para preencher este vazio, meus amados, somente através da presença de Jesus. Somente Ele pode dar essa paz que nós necessitamos. O mundo não consegue dar essa paz. Somente Jesus que dá essa paz que tanto o homem necessita. Subtópico 2, Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia, e de forma especial, né, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Conforme citado, né, em lições anteriores, a própria natureza, né, é uma prova suficiente da existência de Deus. Porém, queridos, o homem, por estar aí cego espiritualmente falando, não consegue enxergar aí os sinais da existência de Deus na natureza. Então, sendo assim, o nosso inimigo incita aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro e a adorarem aí, queridos, qualquer outra coisa. Sejam aí os astros, a própria natureza, né? O dinheiro, ou até alguma entidade espiritual representada ali pelos ídolos de ouro, de prata, madeira ou pedra, né? Conforme tratado aqui na nossa lição já,
O homem tem então essa necessidade em si mesmo de preencher um vazio que existe nele. Mas como o nosso inimigo, né, tem cegado a humanidade que está longe do Senhor nosso Deus, os seus objetos de adoração, seus objetos de adoração são aí os mais variados possíveis. Então sempre há algum Deus, queridos, para todo aquele que está longe do Todo-Poderoso. Vamos ver o que está escrito lá em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir ali do versículo 22. Romanos 1, do versículo 22 ao 25, diz assim, a respeito desse assunto, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, muitas pessoas vivem nesse engano, né, de adorar imagens, adorar esculturas, né? E acabam caindo aí neste erro, né, de não adorar aí o Deus verdadeiro. O ponto 2 aqui da nossa lição, a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. O subtópico 1 aqui desse ponto, o antigo paganismo, diz assim: como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado, né? Então, o nosso inimigo, meus amados, o inimigo de nossas almas, ele é muito sagaz. Ele apresenta aí um tipo de religião, né, ou de Deus para cada pessoa, ou até de comunidade, de acordo com os gostos dela. É uma religião aí com características para atender cada grupo social. Por exemplo, o espiritismo, né, é mais direcionado ali para os intelectuais. A Umbanda e a Quimbanda, né, para aqueles que se identificam com a baixa magia. As religiões orientais para o povo daquela região, né? E assim vai. Enfim, o sistema religioso, sem o verdadeiro Deus, está aí bem planejado para atingir a todos os que estão aí afastados de Cristo. Apenas como confirmação, né? O apóstolo Paulo afirma que os sacrifícios feitos a outros deuses são, na verdade, oferendas para os demônios. Vamos ver o que o apóstolo dos gentios escreveu lá em 1 aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo 19 e 20, né? Capítulo 10, versículo 19 e 20. Diz assim: mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Queridos, essa nova religião, essa nova tendência, a nova era, ou aí conhecida também como a era aquariana, são as novas vestes do paganismo. Basta aí uma visão histórica desse movimento para nos mostrar que não há nada de novo. A nova era são aí as velhas crenças ocultistas do hinduísmo e de outras religiões e transcendentais do Extremo Oriente que nós já citamos aqui na aula hoje, né? Cultivados agora aí, aqui na região do Ocidente também. Então trata-se aí de uma filosofia, né, que absorve todas as religiões, sendo aí um conjunto de crenças, de seitas, práticas e ideologias que negam aí os valores espirituais do cristianismo. A origem, história,
influência, objetivo e crenças desta nova era são aí frontalmente contra a Bíblia Sagrada. E é esse que é aí o objetivo deles, ir contra a palavra de Deus, colocando aí o engano na cabeça das pessoas, né? Agora aqui o subtópico de número 2, né? Subtópico 2 desse ponto 2, o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte aí do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. Foi o que nós já citamos aqui, né? Conforme aí o comentarista pontuou, a religião da moda agora é essa espiritualidade holística. Então essa crença, queridos, defende, conforme já citamos aqui na introdução desta lição, que tudo no mundo representa um Deus e que todas as coisas fazem parte aí de uma entidade maior, que seria o universo. Então é um discurso bastante envolvente, né? Que para aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus, parece ser aí a resposta de paz que eles necessitam. A espiritualidade holística defende, entre outras coisas, né, que precisamos parar com as desavenças entre as religiões, pois todas elas estão aí interligadas e conduzem ao mesmo ser superior. Isso, queridos, nada mais é do que o ecumenismo, que é uma das manifestações do neopaganismo, né? Que equipara aí salvos e ímpios como se não houvesse, né, diferença entre eles. Então, nessa crença, há uma grande mistura de conceitos físicos e espirituais, trazendo aí confusão na mente das pessoas, com o seu discurso que encanta muitas pessoas, né? Conforme o comentarista pontuou na lição, é mais uma estratégia infernal para afastar a humanidade, cada vez mais da presença de Deus, pois ela busca aí substituir ao Todo-Poderoso no coração das pessoas. Então a estratégia do nosso inimigo sempre atua nessa direção, em que as pessoas, em que se propõem, né, a dar aí ao homem algo que seja colocado no lugar do Deus verdadeiro. Ponto 3 da nossa lição, o fundamento da espiritualidade holística. Subtópico de número 1, não há um Deus pessoal. Diz assim, grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. Então, panteísmo, queridos, é a religião onde se adora, né, vários deuses. Existe Deus para todos os gostos e tudo é Deus. Então, na espiritualidade holística, né, como se considera que todos fazem parte aí de um mesmo universo, estando aí todos interligados, então tudo é considerado como sendo um Deus, inclusive cada ser humano. Então veja que grande bagunça, né? Essa crença, essa espiritualidade holística. Se todos são deuses, poderia-se fazer o que se deseja, né? Pois a pessoa então não precisaria prestar contas a nenhum ser superior. A questão principal da humanidade, queridos, que está relacionada aí ao pecado original, sequer é considerado nessa crença. Então, se não há Deus, não há pecado. Se não há pecado, não existe aí a necessidade de um Salvador. É um engano bem desenhado aí pelo nosso inimigo para enganar a humanidade.
Os adeptos aí da espiritualidade holística servem e honram mais a criatura do que ao Criador, como já lemos ali, Romanos capítulo 1, versículo 25, né? Na sequência aqui do ponto 3, subtópico de número 2, não há uma verdade factual. Diz assim a lição: se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. Vejam, queridos, que essa estratégia de tentar obscurecer a verdade absoluta, que é, né, a palavra de Deus, está sendo usado há muitos séculos, né? Isso não é novo, já vem de muitos anos atrás. Mesmo lá na época em que o Senhor Jesus exerceu o seu ministério na terra, essa estratégia já era aplicada pelo nosso inimigo, né? Vamos ver lá, João capítulo 18, no Evangelho segundo João, lá no capítulo 18, versículo 37 e 38. João 18, 37 e 38. A forma como eles faziam lá, né? Diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Olha só. Então, queridos, na verdade, a crença dessa espiritualidade, né, retira então o Senhor Jesus do contexto bíblico e o coloca aí, conforme o comentarista da lição pontuou há pouco, né, na mesma classe de outras pessoas consideradas como líderes religiosos. Com isso, então, eles querem desmerecer e desprezar completamente a obra vicária realizada aí por Cristo na cruz ali do Calvário, né? Ponto 4 da lição, já partindo para o final, a espiritualidade holística e a Bíblia. O subtópico de número 1, o problema do pecado. Diz assim a lição: o holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Na verdade, queridos, como toda mentira, né, em forma de religião criada por Satanás, o holismo aqui, né, essa espiritualidade holística, procura então ignorar os princípios basilares da verdadeira espiritualidade. Que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador, se quisermos aí escapar da condenação eterna. Então as pessoas que pensam que o cristianismo é uma religião aí superada, ainda não entenderam corretamente a mensagem do Evangelho, pois elas estão aí cegas pelo Deus desse século. As boas novas anunciam a oportunidade do homem aí se reconciliar com seu Criador através do sacrifício de Jesus. Esse tema, queridos, nunca pode ser superado, pois faz parte aí da verdade absoluta encontrada nas Sagradas Escrituras. Então essas novas espiritualidades não pregam um arrependimento e nem requerem daqueles que as seguem nenhum sacrifício. Assim, queridos, essas espiritualidades atraem multidões de seguidores. E conforme aqui o comentarista pontuou, né, o holismo está na moda, pois está sendo aí grandemente divulgado nas mídias sociais. Subtópico 2, um Salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador.
Cristo é descartado. E ainda ao entrar em contato com espíritos enganadores, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Queridos, as pessoas estão aí em um estado de cegueira espiritual, né? E é um estado tão elevado que elas acabam aí aceitando qualquer nova doutrina criada no inferno, como se fosse aí algo vindo de Deus. Conforme já mencionamos, né? Essas novas doutrinas não requerem renúncia, nem sacrifício por parte dos seus adeptos. Uma religião assim, queridos, é que muitos estão buscando. Mas Deus ainda mantém a porta da oportunidade aberta a todos. Enquanto ainda a igreja estiver aqui na terra, essa oportunidade está para todos. A responsabilidade de pregar o evangelho está conosco. Nós precisamos aí sair e evangelizar aí debaixo do poder do Espírito Santo, para que essas cadeias espirituais sejam quebradas e as pessoas aí possam então se arrepender dos seus pecados e aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glórias a Deus. Conclusão da lição diz assim: vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Queridos, as superstições, independentemente aí da sua origem, são nocivas à fé cristã. Crer em coisas triviais ou nas aparentemente bíblicas é rejeitar aí a fé em Deus ou acrescentar algo além dele. Nós, queridos, cremos aí num Deus que pode guardar-nos de todos os males. Se você está preocupado com essas espiritualidades, com essas religiões novas que têm surgido, não fique preocupado com elas, meus queridos. Fique preocupado em aprender mais a palavra do Senhor. Porque aquele cristão que é enraizado na palavra de Deus, que conhece o Deus verdadeiro, que entregou a sua vida para Jesus, nunca vai cair aí nessa sutileza, neste engano aí dessas espiritualidades holísticas. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.